graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos ao Senhor, para bendizê-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele representa em nossas vidas. Nós somos a Igreja de Cristo e independente do lugar, independente da circunstância, independente se a justiça manda fechar os templos por causa de uma pandemia, nós somos a igreja. E por mais que às vezes a gente possa perceber que há um plano diabólico em tudo isso, nós podemos dizer que nós servimos ao Senhor, nós podemos dizer que o Senhor está em nós, e o que nos torna a igreja é esta convicção que nós temos, essa certeza que alimenta o nosso coração e saber que a igreja não está baseada em um local fixo, em quatro paredes. A igreja somos nós. E onde nós estivermos, a igreja estará presente, a igreja de Jesus Cristo estará presente, porque foi para isso que Ele nos chamou, para que nós sejamos luzeiros, resplandecentes em meio às trevas. Eu gostaria de, nesta tarde, já início de noite, de virada do dia, eu gostaria de trazer uma meditação na palavra do Senhor, que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, em que o apóstolo Paulo ele chama a atenção da igreja em Filipenses para que eles pudessem ter o mesmo sentimento que houve no coração do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, coisa a que devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Retende a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E pela mesma razão folgai vós também, e regozijai-vos comigo. Então a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo está falando que a igreja em Filipos deveria ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, coisa a que devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se
semelhante aos homens. O apóstolo Paulo ele está falando de um período de humilhação do Senhor Jesus. Ele fala que o Senhor Jesus, ele poderia se vangloriar na sua condição de Deus, mas ele não fez. Pelo contrário, ele diz que ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Apóstolo Paulo, ele não está dizendo que a igreja deveria se vangloriar nos momentos de crise. Ele não fala que a igreja deveria se vangloriar no seu crescimento exponencial. Não fala que a igreja deveria se vangloriar na quantidade de membros que ela poderia ter. Mas ele fala que a igreja, ali, a igreja de Filipenses, deveria ter o mesmo sentimento que houve no coração de Cristo, que era de se humilhar, que era de reconhecer a sua vocação celestial. E a nossa vocação celestial, ela está totalmente ligada à nossa forma, a forma como nós encaramos o reino, a forma como nós encaramos a nossa vida em Cristo Jesus. E quando ele diz que Jesus tornou-se servo, se humilhou, se colocou na condição de homem, ele está dizendo que Cristo, ele saiu do seu trono, deixou a sua glória e resolveu, de uma vez por todas, se tornar como homem, para que, como homem, nós pudéssemos olhar para ele e pudéssemos entender que ele, como Deus, se fez servo. Nós, em Cristo Jesus, nós precisamos entender isso, que é em Cristo Jesus que nós nos tornamos servos. É em Cristo Jesus que nós nos colocamos debaixo da submissão do seu poderio e não ficamos olhando ou tentando explicar as coisas com altivez de espírito, mas entendendo o nosso papel aqui sobre a terra. Apóstolo Paulo continua dizendo, e ele fala que da mesma forma como Cristo foi humilhado e se colocou debaixo de uma condição de humilhação, ele fala que haverá um momento que esse próprio Deus, que o próprio Cristo em Deus, ele também será exaltado. Como diz no verso 9, ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele está falando de coisas práticas, e ele está falando que ainda haverá um tempo que, por mais que a gente viva um tempo de humilhação aqui sobre a face da terra, mas haverá um tempo também de exaltação de Deus. E eu diria que esse tempo de exaltação, ele está às portas, ele bate às nossas portas, porque nós temos visto tantas coisas acontecendo sobre a face da terra, e nós sabemos, queridos, que quando a última trombeta soar, nós também, como filhos de Deus, como filhos e servos de Cristo Jesus, nós estaremos com Ele. A palavra do Senhor fala sobre um grande arrebatamento, e aqueles que estão em Cristo Jesus serão exaltados soberanamente quando vier esse arrebatamento em que todos nós estaremos com Cristo em glória, quando nós estaremos com Ele e Ele estará conosco. Por isso o apóstolo Paulo continua o texto dizendo: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não com a minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros,
filhos de Deus imaculados, ao meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Então ele está falando de uma condição pela qual nós devemos servir ao Senhor. E ele está dizendo que nós devemos obedecer. E lá em específico ele estava dizendo, não só na presença dele mesmo, de Paulo, mas também na sua ausência mais ainda. Porque é na ausência que se revela a comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Portanto, a palavra do Senhor nesta tarde para nós é para que nós nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Então ele aqui está dizendo, né, que nós devemos reter a palavra da vida, para que o trabalho dele não seja em vão, como também a nossa luta como cristão também não se torne em vão. E é por isso que é importante nós entendermos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós podemos dizer que nós nos submetemos ao seu senhorio. E mesmo que nós venhamos passar por um momento de humilhação, certamente nós também viveremos um momento de exaltação em Cristo Jesus. Que você possa entender isso, que a sua luta não é em vão. A sua recompensa, ela não é terrestre. A nossa recompensa é uma recompensa celestial. E todos nós que estamos em Cristo Jesus, um dia receberemos essa recompensa com o próprio Deus, com o próprio Cristo Jesus, com a coroa da vida. E nós estaremos com Ele em glória, celebrando a bodas do Cordeiro. Que o Senhor seja conosco e que a mão do Senhor nos conduza por um caminho sobremodo excelente. Em tempos de tantas crises, em tempo de tantas lutas, de tantas informações que nós temos recebido, sejam elas no jornal escrito, seja nos meios midiáticos, nós devemos ter a convicção no nosso coração que a maior e melhor informação que nós podemos ter é de que nós somos o Senhor e o Senhor é nosso. Que nós possamos a cada dia tomar posse da bênção do Senhor e que a vida de Cristo possa estar em nós como nós estamos em Cristo Jesus. Nós vamos orar ao Senhor e vamos agradecê-lo por esse tempo e pedir a Ele que a sua mão nos conduza por caminhos sobremodo excelentes. Pai, nesta noite, nós nos colocamos diante da Tua potente mão, Senhor. Reconhecemos o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas e declaramos que somos Teus, como o Senhor é nosso. Nós nos submetemos em humilhação nesse exato momento diante da Tua face. E de uma forma, Deus, que nós entendemos que se houve humilhação, também haverá exaltação do Senhor. Seja conosco, Pai, nos abençoe, tome direção das nossas vidas e que nós possamos a cada dia estarmos diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado, pois este o Senhor não despreza. Nós oramos, meu Deus, pelas coisas que têm acontecido nos nossos dias, Pai, por esta pandemia, ó Deus, pelos rumores de guerra. Nós oramos, meu Deus, para que o Teu Espírito permeie os nossos corações e que todo sentimento de medo que seja lançado por terra em nome de Jesus, ó Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós oramos, meu Pai, nós Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.